Boa noite a todos que nos acompanham a partir de agora, neste que é o primeiro episódio da terceira temporada do podcast As Amazonas. Sim, meus amores, estamos de volta. E estamos de volta aqui no Estúdio C do Jornal A Crítica e desta vez ao vivo. Então essa temporada das Amazonas será sempre ao vivo, sempre às quartas-feiras e sempre nesse horário, 19 horas de Manaus. Então já se programa aí para participar. A exemplo do que fizemos na temporada anterior, quando escolhemos uma temática, que foi a Amazônia. Você pode conferir todos os episódios lá no nosso canal. Essa temporada também é temática e a gente escolheu falar de política. E vamos fazer uma série de entrevistas com os candidatos ao Senado. Hoje começa essa série. E eu sou Aruana Brianese, jornalista e apresentadora das Amazonas. E estou acompanhada aqui hoje de minhas colegas, amigas e também apresentadoras das Amazonas, Daniela Sayag. Oi, Dani. Oi, gente, tudo bem? Liege, como vai o senhor candidato? A gente vai já apresentá-lo, né? Aruana aqui também, toda a equipe está aqui por trás. Um super prazer estar de volta na terceira temporada das Amazonas. Quero dizer que estava com saudade. Estava com saudade também desse friozinho na barriga que dá em todo mundo, porque afinal a gente está falando pela primeira vez dentro das Amazonas, ao vivo com vocês, né? Então a gente, desde já, agradece quem está nessa companhia nesse momento e sugere que mande também, aí participe pelo chat, mandando perguntas, que a gente terá o maior prazer aqui também de compartilhar com o candidato e com todos. A gente está ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook do portal A Crítica, mas você também pode acompanhar esse programa no canal das Amazonas e a partir de amanhã nas principais plataformas de podcast, como Deezer, Spotify. O programa também vai estar disponível lá. E, gente, se a Daniela Sayag sentiu friozinho na barriga, imagina eu. Porque a Dani é uma pessoa de vídeo, sempre foi e sempre será. E eu sou do impresso, né? Mas estamos aqui, vamos lá, vamos que vamos. Desculpem desde já qualquer coisa. E está aqui com a gente também Liege, que também enfrenta esse desafio das câmeras, né, Liege? Minha mão tá gelada, gente. Apesar do assunto, eu gostar muito, política, mas só em saber que vocês estão vivendo ao vivo aqui já me dá uma agonia, né? Vamos olhar para a Daniela, se inspirar na tranquilidade dela. Para mim é um grande prazer a gente estar aqui fazendo esse trabalho que a gente decidiu que fosse ser um trabalho para ajudar na questão cidadã mesmo, de escolha do voto. E da gente ter escolhido, né, os candidatos ao Senado para facilitar, saber que as pessoas precisam conhecer melhor em quem elas vão votar, né? Porque eu até disse na entrevista para a menina do portal que ninguém é robô, né? Então vocês têm uma vida e a gente quer votar em pessoas que comunguem, né, das coisas que a gente acredita. Isso é muito importante, as pessoas precisam conhecer seus candidatos, né, e votar de forma consciente. Essa é a nossa ideia. Este ano há apenas uma vaga em disputa para o Senado pelo Amazonas e por todos os outros estados, mas aqui nós temos 7 candidatos inscritos na Justiça Eleitoral. Nós mandamos os convites para o 7 e a equipe de marketing da campanha de Arthur Virgílio Neto, candidato do PSDB, declinou do convite por incompatibilidade de agenda. Nós faremos, então, entrevistas com os outros 6 candidatos em ordem alfabética e, se a Justiça Eleitoral deferir a candidatura de Chico Preto, ele também será chamado para esta série aqui. E cada entrevista terá 45 minutos de duração. A gente, em geral, não conta o tempo nas Amazonas, né? Vocês sabem que o papo vai, mas aqui, para ser bem justo, a gente vai, então, ter um cronômetro que começa a contar agora, que eu vou apresentar o nosso entrevistado de hoje. Hoje está com a gente aqui Elisandro Amorim Bessa, ou simplesmente Bessa, como está na urna. É vereador de Manaus em seu 2º mandato, tem 49 anos, é natural da capital do estado do Amazonas, graduado em logística, fez pós-graduação em administração pública, começou sua vida profissional como vendedor em 1987. Atuou nessa função até 2001, quando se tornou taxista. A partir dessa experiência como taxista, ocupou cargos de confiança na antiga SMTU e no Manaus Trans, cuja fusão, vocês sabem, deu origem em 2019 ao que é hoje o IMU, Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. Bessa é candidato ao Senado pelo partido Solidariedade, que lançou para governador o deputado estadual Ricardo Nicolau. Seja bem-vindo ao podcast As Amazonas. Olha, eu que agradeço a oportunidade, estou muito orgulhoso, muito feliz de estar aqui com vocês. E se, como vocês falaram, se a Daniela está nervosa... Não, mas eu estou bem à vontade. Eu acho que já participei de algumas entrevistas, de alguns
de alguns bate-papos para falar de política, falar das nossas intenções. E aqui é o lugar que eu estou mais à vontade. Eu me sinto mais à vontade para a gente poder dar essa opção para a população, né? Então, eu que me sinto orgulhoso e feliz de estar aqui com vocês. Honrado. Candidato, até julho ventilava-se uma possível candidatura sua para deputado federal, né? Como é que aconteceu na sua vida aí essa guinada para o Senado? Como foi que, de repente, o Senado surgiu aí nessa carreira? Olha, o meu partido ia fazer, tem uma chapa para deputado federal, e não tem como um vereador, um representante do partido que tem mandato não participar de eleição. Isso aí, dentro dos partidos, não tem, como diz, não cabe. Ele tem que participar. E a opção que eu sempre me coloquei seria para representar meu estado em Brasília. Né? Eu acho que eu posso contribuir muito com o meu estado em Brasília. Então, me coloquei à disposição do meu partido para disputar a eleição para deputado federal. Eu tive uma surpresa, acho que no último dia de enviar essa ata ao TRE, onde, em uma reunião do PSB, que é o partido hoje representado pelo deputado Serafim Correia, e o presidente do meu partido, Bocho Saraiva, e também o candidato a governador Ricardo Nicolau, colocaram alguns nomes na mesa, que seria importante mais um nome para a população ter uma opção de disputar o Senado. E ventilaram alguns nomes, colocaram alguns nomes na mesa e o meu nome foi escolhido. Eu me sinto um privilegiado por ter sido escolhido a disputar uma vaga ao Senado e fiquei muito feliz pelo desafio. O desafio é muito grande, mas, como você até falou aqui em off, o Amazonas é um estado que não escreveu tantos candidatos ao Senado Federal. Uhum. E você, concorrendo a isso, dando essa opção, uma opção à população, é muito importante. É muito importante, eu me sinto orgulhoso e foi assim, foi muito rápido e de pronto eu já aceitei, não vi problema, nós estamos aptos a disputar, estamos tudo certinho no TRE, nossas contas foram aprovadas lá em 2020, então vou disputar dos veras, como diz aí fora, dos veras. Agora você falou aí que, né, é natural que quem esteja com mandato coloque seu nome, né, à disposição do eleitor, e hoje mais da metade dos vereadores de Manaus buscam, né, outro cargo nas eleições. Como que faz para evitar que a campanha prejudique também o trabalho legislativo, uma vez que continuam as sessões? Né? Eu não posso falar pelos outros, né? Eu posso falar por mim, eu estou lá presente todos os dias. A minha função principal não é ser candidato ao Senado, a minha função principal é representar a minha cidade, onde eu fui eleito em 2020. Estou lá, batendo o meu ponto, discutindo os problemas da cidade, discutindo os projetos que são importantes para a cidade de Manaus, denunciando quem deve ser denunciado, cobrando de quem deve ser cobrado, para que a população possa receber os serviços que a prefeitura tem obrigação de oferecer. Então, na minha atual situação, não tenho problema nenhum. Estou lá todos os dias. Nós temos 3 dias de sessões, que são segunda, terça e quarta-feira, pela manhã. Vereador, eu queria emendar, né, a pergunta nessa questão. Me incomoda, como eleitora, sempre me incomodou políticos em mandato se candidatarem. Aí eu queria lhe perguntar se o senhor, como vereador, se sente já feliz com tudo que o senhor fez, já está realizado, ou o senhor quer fazer mais alguma coisa como vereador? O senhor acha que atrapalha? Eu juntei as duas coisas. Atrapalha ser vereador? O senhor acha que... Nesse momento? E não fechar o seu mandato, caso eleito? Não atrapalha, porque tu vai para um desafio maior. Né, aliás, tu vai para um desafio muito maior. Eu acho que o desafio é você olhar a política no cenário federal. Em 40 anos, nós olharmos o nosso interior do estado, a nossa região metropolitana, onde tantos recursos vêm e as pessoas continuam vivendo da mesma forma. Então isso te incomoda um pouco. Você sabe que você pode fazer mais. Vocês não me perguntaram, mas eu vou dar um exemplo com relação a isso. Eu, em 2021 e 2022, eu destinei parte das minhas emendas, que são muito poucas comparado ao Senado Federal, Daniela, para a Sentep.
A Centep trabalha na formação de cursos. E eu exigi que fosse na área de inovação e tecnologia. Nós formamos mais de 500 jovens em 2021 e 2022 na área de inovação e tecnologia, programadores. Esses jovens estão preparados para o mercado de trabalho. Aí eu fico imaginando esse jovem senhor lá do Morro da Liberdade podendo contribuir com o meu estado com isso. Criar polos de inovações em Parintins, em Itacoatiara, nesses locais onde o jovem vai se sentir melhor, ele vai se sentir olhado. Hoje ele está entregue à própria sorte. Eu tive a informação que o IFAM não vai ter recursos até o final do ano para terminar os cursos no interior do estado. Nossa. Então, isso é grave, porque muita gente fala em indústria 4.0, indústria 4.0, mas as pessoas falam, mas às vezes não sabem o que estão falando. Eu preciso preparar esse jovem. Como é que eu vou? Não vou gerar emprego na indústria 4.0. E esse jovem, como é que ele vai chegar lá no mercado de trabalho? Sem formação? Eu preciso de recursos. Com poucos recursos, nós conseguimos fazer muito. Mas também eu tenho que parabenizar a Centep, onde o secretário é o Radi Junho, é um jovem, lutador, brigador. Nós fizemos 2 hackathons, 2 Olimpíadas ali de hackers. Foram 2 eventos maravilhosos. Fizemos um programa para a CEMEF de diminuição de despesas. Fizemos um na área de mobilidade urbana para o IMU, onde o segundo foi um jovem de 16 anos, o campeão da turma dele, ele é autista. Quer dizer, onde é que esses jovens iam conseguir isso se não fosse com dinheiro público? Um curso custa 5 mil, 6 mil reais. Como é que um jovem da periferia vai conseguir? Ele não vai conseguir, Liege. Então, assim, a minha vontade de fazer pelo jovem, claro, outras áreas, mas mais pelo emprego, me fez aceitar esse desafio. Porque lá no Senado Federal, eu vou trazer muito mais recursos. Eu vou fazer muito mais. Essa é a minha ideia. Candidato, a gente sabe, todos nós sabemos que o Senado Federal ele representa justamente os estados, né? A Câmara representa os cidadãos, todos nós, o povo, e o Senado representa o Estado. Esse ano ainda, a Zona Franca de Manaus sofreu duros golpes com os decretos, né? E a bancada do Amazonas recorreu a alguns partidos. O seu partido, Solidariedade, foi o que aceitou assinar a ação que reverteu, pelo menos em parte, até o momento, né, sempre está sob ataque, os decretos que colocavam assim, um risco iminente e grave dos benefícios da Zona Franca de Manaus. A minha pergunta para o senhor é, se eleito para o Senado Federal, de que maneira o senhor pretende defender esse que ainda é o nosso principal modelo econômico? Olha, nós sabemos que o governo federal ele não quis ter diálogo com a nossa bancada, né? Inclusive ele teve uma reunião com o governador do estado, onde não participou a bancada do Amazonas. Foi ali uma afronta, um desrespeito aos nossos parlamentares que são eleitos pelo povo, que representam o nosso povo. E o presidente da República fez o primeiro decreto, né? Onde ele atacava diretamente vários empregos do nosso polo. O governador foi lá e numa atitude política, eu falo isso aí, atitude política, só recebeu o governador se tivesse um aliado dele aqui do Amazonas com o governador. Isso é um desrespeito ao governador Wilson, foi um desrespeito ao governador Wilson, até porque esse amigo dele, a única eleição que ele tem no Amazonas é ser amigo dele. Ele não teve a eleição dele para prefeito foi pífia. E, enfim, ele mentiu, o presidente mentiu para o governador. Ele disse que ia revogar e ali ia tirar os itens da Zona Franca de Manaus, que atacava a Zona Franca de Manaus. Não o fez. E a bancada do Amazonas teve que tomar uma atitude, resguardando o direito do polo industrial de Manaus, constitucional, que está na Constituição, onde a única maneira que teve foi atacar diretamente o decreto
com uma ação no STF. Eu acho assim, Daniela, perdão, nós temos que ser bem sinceros, nós precisamos de diálogo. O presidente da República não teve diálogo com um problema pessoal com nossos senadores, ali pessoal, de não conversar, de atacar o nosso polo industrial, porque quando você vai fazer algo que vai prejudicar toda uma região, você tem que conversar, você precisa entender aquilo. O polo industrial de Manaus é um polo exitoso, ele faz bem para o Brasil. Nós não geramos só empregos no Amazonas, nós não temos só recursos para os municípios do nosso estado, nós geramos empregos em todo o norte. Até no sul do país nós geramos empregos. Porque quem vende o nosso produto lá, nas lojas, são os vendedores que nós produzimos aqui. Então nós precisamos dizer isso. Então, por um capricho do presidente da República, entendendo que o modelo econômico que ele trabalha da liberação comercial, de abrir o mercado, vai prejudicar o nosso polo industrial, que mantém a nossa floresta em pé, com todas as dificuldades que nós temos para preservar o meio ambiente, você imagina se tirar esses empregos daqui. Então, assim, nós chegando ao Senado Federal, nós vamos ter respaldo, respeito para unir a bancada do Norte, porque todos os senadores do Norte do país sabem da importância do polo industrial de Manaus. Nós, em janeiro e fevereiro, vou dar um dado aqui para quem está nos assistindo, nós tivemos um lucro polo industrial de quase 25 bilhões de reais, só desse ano, janeiro e fevereiro. Em um ano, nós alcançamos um lucro, o nosso polo industrial, de mais de 150 bilhões de reais. Isso não ajuda o Brasil? Ajuda o Brasil, ajuda o nosso polo, ajuda o norte. Então, assim, é fazer entender o presidente que estiver lá, que também ele vai concorrer à presidência da República, talvez não ganhe, entender que nós precisamos não ser atacados, mas sim de recursos, de mais verbas, coisa que o presidente da República prometeu para o prefeito Davi, 1 bilhão de reais para a infraestrutura e não deu. Prometeu esse dinheiro, falou desse dinheiro. Também achei uma afronta ao prefeito de Manaus, que foi com o papagaio de pirata dele também lá, papagaio de pirata toda hora lá do lado do presidente da República e do prefeito. E papagaio de pirata é o Coronel Menezes, que a gente fala. Eu falo papagaio de pirata, mas é o Coronel Menezes, dá nome aos bois. É o nosso próximo entrevistado. Ele estava lá, eu acho uma afronta isso, porque o que dá a entender do presidente da República? Que ele quer promover aquele cidadão politicamente. Não precisa o prefeito Davi Almeida, ir lá em Brasília buscar recursos. O prefeito Davi Almeida foi eleito pelo povo de Manaus com a votação legítima e o maior número de votos. Ele não precisa de ninguém acompanhá-lo como presidente da República. O governador precisa de... O Wilson Lima foi o governador que mais recebeu voto na história do Amazonas. Precisa de alguém? Não precisa. Então a gente percebe que é um capricho do presidente da República isso. É um capricho dele em relação a algumas situações. Vou te dar outra, não sei se vocês sabem disso, mas devem saber. No dia 1º de julho, o presidente da República, que é ele que determina através do DENIT, tirou toda a autonomia do DENIT Amazonas para a pavimentação da BR-319. Quem vai fazer a pavimentação da BR-319 é o DENIT Rondônia. Isso é uma represália ao nosso Estado. Os parlamentares foram contra. E se lá em Brasília tiver que ir à Justiça para voltar essa autonomia para cá, nós vamos fazer. Porque vai deixar de gerar emprego aqui no nosso Estado. Agora, o que é estranho do governo federal o governo federal faz isso dia 1º de julho, logo depois, todos os parlamentares governistas do governo federal que estão aqui ficaram felizes, postaram nas redes sociais que foi liberada uma autorização prévia do IBAMA para a pavimentação. Olha como isso é orquestrado. Dia 1º ele tira a autonomia do Amazonas, logo depois consegue que tem a licença. Consegue essa licença, não é estranho? É estranho.
E essa pavimentação, esse restante, vai custar algo em torno de R$1 bilhão. É estranho. Esse dinheiro não vem para cá. Esse dinheiro não vem para o Amazonas. Cadê os nossos empregos? É mais distante essa máquina, essa logística de Rondônia para onde vai ser construído do que daqui de Manaus para lá. Então, assim, você percebe que são ações veladas, são ações de ataques pessoais, que quem é prejudicado é a população de Manaus, agora, a população do Amazonas. Voltando um pouco aqui para a gente entender a sua história, né? Em 2016, você teve 5.160 votos e foi eleito para o seu primeiro mandato. Em 2020, essa votação desidratou, vou falar assim, né? Já foram 2.573 e um mandato conquistado ali na reta final da apuração. Eu lembro que a gente estava acompanhando aqui, toda hora mudava e no finzinho entrou ali, né? Seu nome 45 depois, do segundo tempo. Depois até foi judicializado, 40, né? Por conta... Ali foi uma outra história. Mas a apuração foi voto a voto mesmo até o final, né? Como você explica essa queda da sua votação e como que você projeta agora para senador o número de votos? Você tem em mente assim, eu quero chegar nesse número? É uma outra eleição, Aruana, é uma outra eleição. Nós tivemos um mandato muito bom, o primeiro mandato, eu considero muito bom, mas nós participamos de uma eleição muito injusta em 2020. Foi uma eleição do dinheiro. Tinha muita gente que tinha estrutura até para prefeito, disputou a eleição para vereador. E nossa eleição foi muito modesta financeiramente, né? Nós sabemos disso. Então, juntou-se um grupo muito forte, o grupo do governo do estado e o grupo do atual prefeito, que eles esse grupo elegeram 8 vereadores. E outros grupos muito fortes. Nós estávamos caminhando também para prefeito no primeiro turno com o deputado Ricardo Nicolau, que entendo ser um bom nome. O Ricardo é um cara super preparado, é um cara que merece logo administrar a cidade, e o povo vai sentir depois que o Ricardo chegar. Se Deus quiser, agora ao governo, ninguém sabe, o voto é do povo, o povo é que decide o voto, mas enfim, então nós fomos meio que desidratados por conta disso. Atacaram muito as nossas bases, porque eu e o vereador Marcelo Serafim saímos desse eixo, que se juntaram as duas máquinas. Então, não tem como não desidratar. Eles atacam a sua base e você fica desidratado. Você já não tem condições financeiras de chegar a levar seu material, a levar a sua proposta nos outros lugares, e você, além de não conseguir, ainda vem outros candidatos e atacam suas bases. Então aconteceu isso muito fortemente. A categoria de onde eu sou oriunda, que é a categoria dos taxistas, ela sofreu muito com a pandemia em 2020, sofreu demais. Nós tivemos praticamente a categoria chegou ao seu final, está sobrevivendo, graças a Deus. Trocaram de emprego mesmo. Trocaram de emprego e o taxista, geralmente ele tem uma idade mais avançada, né? Então ele ficou retraído, ele não foi nem votar, muitos deles não saíram para votar em 2020, tinha aquela preocupação, aquele distanciamento, então vai ser diferente desse ano. Então o que aconteceu foi isso. Voltando para a eleição de Senado, é uma outra eleição. Nós temos 7 ou 8 candidatos, 8 agora com a entrada ainda não se sabe se vai entrar, mas 7 candidatos. E é uma outra eleição, nós temos muitos votos, as pessoas estão indecisas, essa é a realidade, para quem vai escolher para ir ao Senado Federal. E eu costumo dizer que nunca foi tão fácil para a população de Manaus escolher seu senador. Por quê? Porque ela vai por exclusão. A rejeição, o histórico dessas pessoas estão aí. Ela tem que puxar realmente, ver o histórico dessas pessoas. A população do meu estado continua sofrendo dos mesmos problemas há anos. E a gente sabe que tem recurso, a gente sabe que vem dinheiro. Essa é a pergunta que eu queria te fazer, né? A população do estado, Senado é diferente da vereança, que é uma candidatura municipal. O senhor precisa ter o seu nome divulgado em outros municípios, os outros 61 municípios.
o senhor precisa efetivamente colocar suas propostas, e o seu partido não é um partido grande, né? Como fazer com que o seu nome vá para municípios isolados, para municípios que são grandes colégios eleitorais, se os seus concorrentes são concorrentes que já tiveram outros mandatos? Outros mandatos. É mais complicado, mas com a... Você está conseguindo viajar, por exemplo? Ainda não consegui. A gente vai começar a trabalhar essa parte das viagens agora. Uhum. A população ainda não decidiu. Para Senado, ela não decidiu. As pesquisas mostram isso. Uhum. A população não decidiu em quem vai votar para o Senado. Então, isso já é importante. Por quê? Porque a rejeição dos que estão aí é muito grande. Não foi eu que construí, não foi vocês que construíram, não foi a população que construiu. Foram eles mesmos que construíram essa rejeição. Então, assim, o que nós temos que fazer é levar nossas propostas. Esse programa aqui é uma ferramenta importante para nós divulgarmos através das redes sociais, para as pessoas conhecerem um pouco do Bessa. Uhum. Então isso vai chegar até as pessoas. As pessoas, elas não têm uma internet de qualidade, mas ainda chega lá no interior, chega uma internet para elas. Então, esse tipo de ferramenta, o horário eleitoral é importante, nós vamos trabalhar bastante o horário eleitoral para levar um nome diferente para as pessoas. Uhum. Um nome que elas possam confiar, um nome que elas possam dizer, eu vou apostar aqui. Mais uma vez, ela vai olhar para ela, lá no interior do estado, vai dizer, rapaz, meu filho quebrou uma perna, eu preciso levar ele para Manaus, para consertar a perna do meu filho. Aí ela vai chegar em Manaus, crente que vai chegar aqui, ou no 28 de agosto, ou no Adriano Jorge, vai dizer, trouxe meu filho, ele precisa de um atendimento. E ele vai sair dali em 24 horas com aquele problema resolvido. Não, ele vai entrar numa fila onde tem milhares de pessoas. E ela vai dizer, poxa, mas isso acontece ainda no Amazonas? Acontece. Então ela vai fazer uma reflexão, vai dizer, será que esses que já foram senadores, será que esses que querem ser senadores novamente, será que eles têm condições? Ah, mas eles mandaram recursos. Eles fiscalizaram para ver se esse recurso foi aplicado? Porque nós só ouvimos falar. Vocês são jornalistas, vocês escutam. Bessa, veio 3 milhões, veio 4 milhões, veio 5 milhões, veio 6 milhões, mas os problemas continuam os mesmos. Não sou eu que estou dizendo, eu recebo mensagem todos os dias, eu preciso de uma cirurgia simples de vesícula. Onde outras cidades, eu já pesquisei, não tem fila para isso. No Amazonas existe. Será que é falta de dinheiro? Não é. Eu pesquisei agora, há pouco, no portal da Transparência, no Fundo Nacional de Saúde. Só esse ano vieram para cá 1 bilhão e 300. Isso fundo a fundo. O que é fundo a fundo? Não precisa convênio, Daniel. Uhum. Não precisa convênio. Já cai na conta direto. Sai de uma conta para outra conta. Para outra conta. Aí a prefeitura ou o Estado trabalha da maneira que ele quiser. É um recurso livre, agora, né? Por falar em verba, a gente vai já fazer as suas perguntas, tá? Tem pergunta aqui já da audiência, mas antes, já que a gente está falando em verba, eu queria saber em relação ao fundo partidário, né? O Solidariedade, que é o seu partido, tem menos de 3% do total do fundo, mas ainda são quase 113 milhões de reais, né? Uhum. E na região norte, o único diretório que lançou candidato ao Senado foi o do Amazonas. Isso vai fazer diferença na hora dessa divisão? O senhor vai pleitear mais verba? Já sabe quanto vai receber desse fundo partidário? Eu preciso levar o meu nome para o interior do estado. E é caro, quando você viajar para o interior. Quando você muito caro. Quando você coloca Bessa, você precisa levar o seu nome. O dinheiro, para as pessoas entenderem, o dinheiro é para você levar o seu nome, levar seu material, contratar as pessoas para falarem de você, para mostrar a tua proposta, o que você pensa para o Estado. Então, assim, eu posso ser sincero para você, eu não sei ainda quanto foi reservado para o Norte, para a nossa candidatura. Me sinto mais privilegiado ainda pela essa informação que você conseguiu obter, que eu sou o único candidato do meu partido no Norte do país. Isso me dá uma responsabilidade muito grande, por representar o Solidariedade e também o meu Estado, levar a bandeira do Norte, do nortista para o Congresso Federal. Então eu não sei ainda, vamos ver como é que vai se portar. A gente depende da Nacional, de como o pessoal da Nacional vai
vai nos ver aqui, a possibilidade de nós termos uma votação na capital do Amazonas, Manaus, igual ou até mais do que outros candidatos estão aí, é muito grande. Primeiro, pela insatisfação da população com esse quadro que está aí. É muito grande. A rejeição é muito grande. Então, eu confesso que eu não sei te dizer quanto a gente vai receber, mas isso aí vai estar divulgado no DivulgaCam, vai estar divulgado através da terra, mas até agora não caiu nada. Quando lhe convidaram, o senhor não perguntou e quanto é que a gente vai ter para fazer essa campanha? Não, eu não perguntei, porque eu acho que o desafio é maior. O desafio é maior. A vontade de representar em Brasília o meu estado é muito maior do que a parte financeira. A gente assim, ó, em Manaus, o nome do Bessa vai ser divulgado através do programa de vocês, da audiência de vocês, do horário eleitoral. E, com certeza, quem mora em Manaus tem um parente no interior. Se comunica com ele. Vai dizer, rapaz, dá uma oportunidade para o Bessa. Dá uma oportunidade para o Bessa mostrar o trabalho dele lá em Brasília. Dá uma oportunidade para o Bessa correr atrás desses problemas para a gente. Porque a gente tem uma ilusão. As pessoas ainda no interior do estado ou na capital, elas só veem o senador na época de eleição. Essa é a verdade. Você não consegue ver os senadores da República fiscalizando, e é trabalho dele. Não adianta eu mandar emenda, não adianta eu mandar o dinheiro. Eu preciso estar fiscalizando, eu preciso estar sabendo se aquele produto, se aquele ultrassom foi comprado, se aquele produto que veio destinado para equipar aquela UTI está lá. Eu preciso fiscalizar. E a força do senador fiscalizando o Tribunal de Contas e a Polícia Federal prende prefeito, bota prefeito na cadeia. Mas você vê isso em outro estado. Você vê em outro lugar. Em Manaus você não vê. Você só sabe que os recursos vêm, mas não chega na população. Por falar em quem já está aí, que não está fazendo o seu trabalho, segundo o senhor aí, a gente vai já colocar a pergunta por áudio, tá? Mas deixa eu, enquanto vocês preparam, eu vou fazer essa daqui que chegou na live, da Miriam. Ela quer saber qual vai ser seu carro-chefe para ganhar justamente a credibilidade e a confiança do eleitor quando concorre com políticos que já estão aí há mais tempo. Qual vai ser assim a principal bandeira da sua campanha? Geração de emprego. Acabei de dizer aqui, geração de emprego e renda para o jovem, principalmente. Nós temos hoje, Liege, Aruana, Daniela, nós temos hoje, isso é dado do IBGE, tá? Na região metropolitana e região da cidade de Manaus, 1.117.000 pessoas que estão desempregadas ou procurando emprego. É muito grave isso. Ou essas pessoas estão vivendo de auxílio, muitas delas não estão preparadas. Tem um programa muito interessante feito pelo... Eu não sei se eu já falei aqui, mas eu vou repetir. Feito pelo prefeito de Recife, que é um jovem de 35 anos, que é do partido PSB. Ele fez um programa de formação para o jovem e o primeiro emprego. O jovem trabalha em casa. A maioria desses jovens ganham de 4 mil a 8 mil reais fazendo aplicativos de vendas, aplicativos de jogos, aplicativos. E hoje em dia, quem tem essa formação técnica, a gente está até fazendo essa matéria aqui, spoiler, é um mercado muito concorrido mesmo. Sim. Com a possibilidade do home office, você começou a ter propostas de emprego do mundo, né? Então, as empresas locais têm dificuldade de contratar a mão de obra qualificada. Não tem mão de obra. Nós não temos mão de obra para isso. Tem que qualificar, exatamente. E, ao mesmo tempo, tem uma massa grande de pessoas que precisam, né, de trabalhar. E se você falar de um curso, qualquer curso, Block-Ré, para um candidato desse, ele não sabe o que é. Ele não sabe o que é. Como é que ele vai gerar emprego para esse jovem? Então, o meu carro-chefe será a geração de empregos. Meu carro-chefe será a geração de emprego nas cooperativas. Porque as cooperativas já estão montadas. Elas já fazem esse trabalho. O que você vai chegar é fomentar as cooperativas. O que você vai chegar é já pegar aquilo pronto. É mais fácil do que eu fazer. Eu vou fazer. Vou fazer isso.
Não. Candidato, por falar em cooperativa, é uma modalidade, né, de agrupar pessoas muito grande no interior também, para conseguir escala, para conseguir produzir, enfim, seja na coleta de frutos da floresta, seja na produção de juta, por exemplo. Cooperativa é um modo de gerar emprego no interior bastante forte. Até porque nós, Amazonas, e na temporada anterior falamos bastante de floresta, a gente tem números assim extremamente catastróficos em relação aos 3 últimos anos de aumento de desmatamento. Na entrevista que foi anteontem do presidente da República, ele, de certa maneira, relacionou desmatamento com o homem que vive no interior. E a gente que é aqui da região sabe que não é assim. A minha pergunta para o senhor é: de que maneira, ao mesmo tempo, o senhor no Senado pode ajudar o Estado a promover o desenvolvimento, seja através de cooperativas, seja através de pesquisas e produtos de biotecnologia, mas ao mesmo tempo lutar para que a floresta seja mantida em pé e se diminuam esses números alarmantes de desmatamento e queimada? Nós temos alguns projetos sustentáveis, mas nós precisamos ter mais. Nós precisamos ter projetos sustentáveis na área da agricultura familiar, nós precisamos ter projetos sustentáveis na área da mineração. Projeto sustentável, tu vai trabalhar e ao mesmo tempo tu vai manter o meio ambiente funcionando. Vai estar em harmonia com o meio ambiente. Então isso é que nós vamos procurar fazer. Eu indiquei ao prefeito de Manaus que quando fosse substituir as lâmpadas de LED da cidade, já fizesse com as lâmpadas fotovoltaicas, que são a solar. Isso já está sendo feito nas principais cidades do Brasil. Aí você me diz, Bessa, isso pode ser usado no interior, gente, onde não tem energia. Nós podemos usar isso no interior do estado, que a maior parte das cidades tem energia só à noite, não tem energia durante o dia, não tem, é um apagão. Então o que nós precisamos é pegar, a maioria dos nossos agricultores também, Daniela, eles são agricultura familiar. É o cidadão que tem ali um hectare de mamão, ele produz. Tem muita dificuldade de escoar por causa da logística amazônica. Não consegue escoar. Ele não tem a informação de como vai trabalhar aquela terra. Às vezes ele faz do jeito que ele aprendeu lá atrás. E já existem tecnologias que podem melhorar até o plantio, a colheita, a forma como ele vai manusear esse produto. Vai ser um produto de maior qualidade, de aceitação no mercado. Quando ele for fazer queimada, ele não vai fazer mais, porque ele vai prejudicar, como nós estamos hoje, agora vivendo essa época do ano aqui, muita fumaça. Bessa, são os grandes que estão queimando? São, mas às vezes o pequeno está queimando sem saber. Aí nós vamos crucificá-lo? Condená-lo? Não, ele não sabe. Nós precisamos trabalhar, e aí entra as cooperativas. Nós precisamos tirar das mãos, e aí nada contra os prefeitos, porque existe prefeito e prefeitos. A gente sabe que a maioria dos prefeitos, eles querem curral eleitoral. Eles se acham dono do município por serem prefeitos. E às vezes eles ganharam ali por poucos votos. Tem a oposição. Então, para esmagar a oposição, eles não fazem nada. Eles não fazem nada. Eles viram as costas para essas pessoas que precisam desse auxílio. A Associação de Artesão, e a Daniela deve conhecer lá, eu conheci lá. Eu sou fã deles, de Parintins. É magnífico aqueles artistas. Mas o quadro dele está lá em Parintins. Quem é que em Parintins tem 500, 600 reais para comprar um quadro dele? Uma arte, uma obra de arte? Não tem. O que o governo faz para trazer para cá? O governo faz, vou dar um exemplo, tá? O governo faz várias feiras. Feira de tecnologia, evento disso, evento internacional daquilo. Cadê o quadro deles? Quantos aviões do governo vêm de lá para cá? Todos os dias ou toda semana?
Coloca 2 dentro do avião, coloca 3, vou trazer para cá. Pega uma cooperativa dessa, nós vamos gerar renda lá. Esse artesão, ele vai botar o dinheiro no bolso, ele vai gastar lá em Parintins, é lá que ele vai comprar o arroz, a farinha, o produto que o outro agricultor produziu lá. Nós precisamos ter isso, nós precisamos olhar essas pessoas com um olhar diferente. E eles não são olhados, eles são esquecidos. Claro que nós temos que ter uma boa internet. É inadmissível o que acontece com a internet no nosso estado. A Anatel é uma entidade igual a Orelha de Freira. A gente sabe que existe, mas ninguém vê. Ela parece que não fiscaliza. As operadoras parecem que são donas. E não tem lei para isso. Parece que não tem, mas tem. Nós precisamos botar o dedo nessa ferida, nesse suspiro. Nós precisamos de uma internet de qualidade. Eu queria puxar um pouquinho mais para o senhor, né? Pro quem é o candidato, né? Aquela pergunta A bem gente tem básica. a pergunta da audiência também, não esquece, tá? Depois dessa. Não, é verdade. Porque a gente pediu, né, que as pessoas fizessem pergunta e algumas pessoas Eriana mandaram Monteiro áudio. mandou um áudio. Eu acho que pode ser da pular Eriana, pro depois áudio? eu faço a pergunta. Como vocês quiserem. Vamos lá, então, ver se a gente consegue ouvir. Passa rápido. Eita! Passa. 27, é? Não, 37 já. 37? É rápido demais. Talvez a minha pergunta fique melhor depois mesmo, né? Então, eu vou só comentar que essa resposta que ele acabou de dar responde ao Sérgio, que está aqui na live também, e fez uma pergunta sobre cooperativas. Você falou aí longamente sobre isso. Acho que considero respondida, tá, Sérgio, sua pergunta. Vamos abraçar as cooperativas. Nós temos um bom relacionamento com a OCB, que é o Sindicato das Cooperativas. Sabemos da grande dificuldade que eles têm, principalmente, como a Daniela falou, para escoar. Eu queria só 30 segundos para dizer. Eu tenho vários amigos, pessoas. Eu tenho um amigo que produz aqui ovos no ramal do Pau Rosa, gente. É bem aqui, no quilômetro 21. Ele não consegue tirar os produtos dele de lá. Ele não consegue tirar aqui do ramal do Pau Rosa. Do lado de Manaus. O Edival. Do lado de Manaus. Do lado de Manaus. Aí foi anunciado pelo governador do estado, e aí não deve ser culpa do governador, que ia investir 10 milhões só no ramal do Pau Rosa. As máquinas foram lá, bateram as fotos e não estão mais lá. Ele me mandou vídeo. Quer dizer, as pessoas não acreditam. Nós temos que fiscalizar. Eu, como vereador, já falei para ele, já mandou as fotos, eu vou para a tribuna da Câmara, vou fiscalizar, vou denunciar, se for o caso, do Ministério Público, porque isso é brincadeira com a população. Por quê? Você bate a foto, está lá, e não está, foram embora do ramal da cooperativa, lá no ramal do Pau Rosa. Temos o áudio? Conseguiu, Matheus? Senão a gente segue o barco aqui. Não conseguiu? Acho que enquanto Acho que isso, sim. aliás, pode fazer a pergunta que ela Pode ia fazer, já está. Pelo adiantado da hora, talvez a minha pergunta seja melhor para o final, que já junta com uma coisa mais humana. Vamos ver, mais... então. Vamos ver se a gente vê o áudio. Ouve o áudio. Olá, ninguém me vai ver chamo o áudio. Eriana Monteiro. Vereador Bessa, sabemos que a depressão é considerada pelos especialistas o mal do século. Tem uma lei de sua autoria que ela institui que o calendário oficial tem de que eventos do começar de novo, município tá, Matheus? tem um mês de prevenção do suicídio e a valorização da vida, denominado Setembro Amarelo. Como é que o senhor pretende... Tá ruim, mas a gente pode tirar, a gente ouviu a pergunta antes e a gente consegue reproduzir aqui. Eu já conseguia. É sobre um projeto que o senhor fez. Eu tenho um projeto. Exatamente. É uma causa que a gente. Não é uma causa, eu acho que é questão de saúde pública, que é questão da depressão. Eu tenho vários projetos voltados a isso, mas nós temos um problema sério. Inclusive, eu solicitei da Secretaria Municipal de Saúde um espaço para que pudesse agasalhar, a palavra mais interiorana, agasalhar o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. CVV é um número que é 188, fornecido pela Anatel, um número que você não paga nada para você entrar em contato com alguém nesse número. E lá, nesse local chamado CVV, você é atendido quando liga por psicólogos voluntários. E ali você fala em sigilo com a pessoa, você está com algum problema. Porque quem comete suicídio, são dados da OMS, 90% das pessoas procuram ajuda. E às vezes não encontram. Ela não encontra ajuda
ajuda em casa, às vezes ele quer conversar com o irmão estou ocupado, estou fazendo alguma coisa, vou jogar futebol. E às vezes a mãe ou o pai olha para aquele jovem que está ali, 18 anos, tu tá com frescura, tu tá com preguiça, passa o dia deitado. Então, assim, eu sou um defensor dessa estrutura. Infelizmente, no Amazonas, nós não temos hoje o local para o CVV. Ele estava instalado lá no Hospital da Criança, no ICAM, e o diretor do ICAM pediu para se retirar de lá. Eu estou solicitando que a Secretaria Municipal de Saúde consiga um local para eles funcionarem, porque eles funcionam 24 horas, né? Você não escolhe, não tem horário. Essa doença é a doença do século, não escolhe classe social, não escolhe nível, escolaridade. Então, eu quero brigar lá no Senado, para que nós tenhamos mais estrutura para a gente levar essas informações, porque às vezes as pessoas, eu sou autor de uma cartilha também, de como você previne o suicídio, o que é mito, o que é verdadeiro. Então tem muita coisa que é mito com relação a isso, tem muita coisa que é verdade. Essa cartilha foi preparada por psicólogos, por pessoas que entendem, e eu quero sim, Brasília, lutar para que a gente tenha estrutura para a gente salvar mais vidas. A gente já está chegando no final. Deixa eu só fazer uma antes da tua. Vamos ver se o senhor tenta responder rápido, porque a gente só tem 3 minutos. Para ser justo. O Senado está debatendo essa semana um projeto de lei que obriga os planos de saúde a cobrirem tratamentos não previstos pela ANS, colocando fim ao tal do rol taxativo que a gente ouve falar aí, né? O ministro da Saúde já disse que isso ameaça a sustentabilidade das empresas, quando você obriga os planos de saúde a fornecerem medicamentos que estão fora dessa lista. Se o senhor fosse senador, de que lado o senhor estaria? Do povo. Das pessoas que precisam. Das pessoas que precisam. Agora, candidato, como ir contra o mercado, os planos por de exemplo, saúde? Que é Não, eu acho que, Daniela, da gente dá tudo na vida dá para chegar num consenso. É ali que você tem que negociar. Então, o plano de saúde, simplesmente ele não pode dizer eu não quero. Porque eu sou um cliente dele. Ele também tem que ter um bom senso para se colocar no lugar. Às vezes tem uma criança daquele lado de lá. Entendeu, Aruana? Entendeu, Daniela? Tem uma criança. Então, assim, você tem que dialogar. Por que nós estamos nessa briga com a Zona Franca de Manaus, com o Polo Industrial? Porque não tem diálogo. A bancada quer conversar e tem lá um poste. Ele não conversa. Ele diz assim, eu não quero conversa. Então, assim, você vai botar para o mercado de plano de saúde, dizer assim, olha, o projeto é esse. Não dá para chegar nesse consenso? Esse aqui eu não atendo. Esse aqui vai me onerar muito. Um remédio custa, sei lá, 200 mil reais. Aí o Senado também pode obrigar o remédio a vender mais barato? Pode tirar os impostos daquele remédio? Vamos trabalhar nisso. Uhum. Então eu acho que tem essa flexibilidade. Nada muito para cá e nada muito para cá. A gente pode chegar ao meio termo e ajudar a população, quem precisa, porque quem tem plano de saúde, às vezes, para essa doença, é porque precisa. Porque não tem condições. Falta 1 minuto aqui, que eu acho que é bom a gente deixar esse finzinho para as considerações finais, né, do nosso convidado. Eu respondo. Não, ela vai perguntar depois. 30 segundos. A pergunta dela era quem é o Bessa, né? Não, na verdade não era essa, mas eu acho que não vai dar tempo. Mas faça as suas considerações finais e a gente depois pensa em uma segunda rodada, porque já deu para ver aqui que vai ser pouco tempo para tanta coisa para a gente falar com ele. Olha, eu só tenho a agradecer muito vocês pelo espaço. Muito bom, eu falei que eu estava tranquilo, porque é muito bom ser entrevistado por pessoas qualificadas, parabéns. E dizer para a população, eu sou uma opção de uma pessoa jovem, dinâmica, trabalhadora, que veio da periferia e que eu vou ter muita coragem para enfrentar os problemas do meu estado com independência. E vou trazer muitos recursos para cá. E quando você chegar lá na urna eletrônica, a sua consciência e a urna para você apertar o número. Aperte vereador Bessa, senador 777, confirma. Não tem prefeito, não tem deputado que vá forçar você a votar num candidato que você não quer, que o seu coração não manda. Obrigado. Muito obrigada. Gente, é isso. Agradecendo aqui a presença do Bessa, que inaugurou essa nossa 3ª temporada, em que estaremos com vocês todas as quartas-feiras, nesse mesmo horário, 19 horas de Manaus, entrevistando os candidatos ao Senado. A gente se vê na próxima quarta, não é isso? Obrigada, meninas. Tchau, gente. Candidato. Obrigado, gente. Obrigada a você, né? Tchau, tchau.